Pessoal, isso aqui então é um apanhado geral sobre segurança, tá? Então a gente vai falar sobre segurança metálica, contraste, gestantes e amamentação, tá? E a gente não vai abordar aqui sequências nessa apresentação, a gente vai deixar para uma outra. Então vai ser apenas a segurança hoje. Poxa, vamos lembrar o seguinte: a Terra tem aqui um campo magnético, né? Ah, o campo magnético da Terra ele é fundamental para proteger das ondas, né, dos raios solares, né, dos raios cósmicos mesmo. Então, olha só, o campo magnético da Terra consegue proteger a Terra dos raios solares. Então, olha que impressionante. Agora, isso aqui também é muito impressionante, né? O campo magnético terrestre é 25 a 65 microteslas, tá? Microteslas. Quando a gente fala em ressonância magnética de campo fechado, nós estamos falando de 1,5 a 3 teslas. Então isso é mais de 10 vezes, de 1000 vezes o campo magnético terrestre. Então vocês imaginam, aqui tem que pôr na cabeça, poxa, se esse campo protege a Terra dos raios solares, né? Imaginam o que um campo magnético dessa potência é capaz de fazer, tá bom? Então isso é realmente aqui impressionante. Então, sim, é tão potente que ele atua como um verdadeiro ímã gigantesco, né? E atrai realmente tudo que for metálico, que tiver um efeito ali sobre o campo magnético, vai ser atraído. Então a gente tem aqui um andaime, por exemplo, e tem até inclusive uma maca inteira, uma cama inteira hospitalar atraída por uma ressonância. E isso acontece e acontece com certa frequência ao longo do mundo inteiro, tá? O último acidente magnético desse tipo que eu vi foi na Unicamp, acho que faz uns 4 anos, que a enceradeira, a moça da limpeza estava fazendo a limpeza próxima da porta da sala, ela entrou um pouquinho com a enceradeira dentro e não conseguiu segurar e a enceradeira grudou lá dentro, tá? Então isso é realmente muito impressionante, que eu tenho um vídeo do YouTube mostrando um pouco desse campo, tá? Vamos lá. Isso aqui é uma chave de fenda. Olha, não consegue, né, tirar a cadeira, né? É muito impressionante aí a potência. Então isso, o risco disso aqui é realmente um paciente ficar preso, ser atingido por esse, a gente chama esse acidente magnético de projétil, acidente em projétil, porque o material metálico funciona como um projétil mesmo e atinge o paciente. Então esse caso aqui, se não me engano, foi alguns anos atrás, onde um funcionário mesmo do hospital ficou preso ali com um cilindro de oxigênio, né? Olha que o cilindro aqui, acho que ele quebrou costela, algumas coisas assim. E acho que a maior tragédia que teve foi uma criança de 6 anos em Nova York que o cilindro de oxigênio atingiu o crânio e a criança faleceu, né? Então realmente são coisas evitáveis e assustadoras, tá? Poxa, então se faz tudo isso, né, com material externo,
imagina com o material que está no corpo do paciente, o paciente entra lá dentro, né? Esse material, dependendo do tipo, vai ser atraído, vai ser alterado pelo campo magnético da ressonância. Então temos algumas contraindicações absolutas à ressonância magnética, tá? Uma delas são as bombas infusoras, né, de medicamentos implantáveis, né? Essas bombas ficam no subcutâneo do paciente, controlando aí a injeção de algum medicamento. A mais comum é a insulina. E isso aqui é um material metálico com eletrodos, tudo isso, e sensível ao campo. Então não pode entrar porque vai ser atraído e vai, além disso, vai estragar aqui a bomba, né? Vai ter que trocar essa bomba de insulina. Certo? Imagina um corpo estranho, né, metálico, em locais críticos. O que são locais críticos? São órgãos vitais ou estruturas muito delicadas. Então, por exemplo, esse material metálico no interior do globo ocular. Tá? Poxa, isso aqui não pode entrar na ressonância, que vai ser movimentado e vai causar uma maior lesão ao paciente. Então a gente pode ter fragmentos metálicos próximo de grandes artérias, grandes vasos, órgãos nobres, né, próximo ao globo, próximo à medula, tá? Coração. Então evitamos não fazemos com pacientes nessa situação. Às vezes o paciente fala assim, eu tenho um corpo estranho, eu tenho um fragmento, quando eu era criança eu levei um tiro de chumbinho. Daí a gente tem que analisar aonde que está, caso a caso, para decidir. Certo? Bom, então guardem isso, tá? Por exemplo, esse aqui é um caso interessante, esse aqui é um caso real nosso, o paciente de 45 anos, ele tem uma cefaleia intensa há 2 semanas. Foi solicitado ressonância pelo médico que está vendo o paciente agora. Só que por isso que uma história, uma triagem metálica bem feita é importante. Ele refere que teve um ferimento por arma de fogo há 15 anos e que tem um projétil alojado na cabeça. Tá? Diante dessa situação, a gente faz o exame, ele tem uma indicação formal aqui, uma cefaleia intensa, né? Sem melhora 2 semanas. A gente não faz o exame, já cancela o exame de qualquer forma, faz o exame de qualquer forma. O que a gente tem que fazer? A gente tem que investigar, ver aonde que está esse projétil. Então, vamos lá. Fez o raio-x. Poxa, o tamanho do projétil lá na cabeça, né? Poxa, lembra, raio-x, uma posição, a gente tem que ter certeza onde que está isso aqui, né? Então acabou optando por fazer uma tomografia e repare, o projétil ele está fora da calota, ó, ele está em tecidos extracranianos, ele não penetrou a calota craniana. Então nessa situação a gente pode fazer a ressonância, porque se o paciente começa a entrar e ele fala, olha, poxa, estou sentindo aqui, tá começando a sentir uma pressão, acho que está esquentando o projétil, de que estão as coisas que podem acontecer, a gente tira da sala. Se o projétil não tiver uma atração pelo campo magnético, pode fazer o exame sem problema, né? Certo? Que ele está num local que não é crítico, não é vital, não é nobre. Tá bom? Então, a gente sempre investigar caso a caso. Então, às vezes você vê que não depende do tamanho do projétil, né? Às vezes depende muito mais da localização. Então, esse no globo não faz, bem pequenininho, e esse aqui maior, extracraniano, pode fazer. E agora, com tecnologia surgindo, né? Tem situações muito interessantes, né? Por exemplo, esse anel metálico, isso aqui é um anel com ímã, né? Isso aqui são ímãs que ele é colocado na junção
gastroesofágica, para prevenção, para tratamento de refluxo. Então isso aqui é um procedimento novo, né? Para, ao invés de fazer a cirurgia, né, a fundoplicatura aqui do esôfago. Isso aqui são fragmentos metálicos imantados, então não pode entrar na ressonância de forma alguma, é um material novo que existe. E estão surgindo várias outras coisas, por exemplo, essa lente de contato, ela faz um monitoramento contínuo, 24 horas por dia, da pressão intraocular para os pacientes que têm glaucoma. Então, poxa, é um excelente aparato ali tecnológico, né, que vai ajudar bastante no controle, só que ela não pode entrar na ressonância, né? Então, cada dia surgem novos materiais, novos implantes, novos tratamentos que utilizam materiais que não podem entrar na ressonância, e a gente vai ter que conhecendo dia a dia, caso a caso, tá? Ó, situações clássicas e muito mais comuns, né? Clipe de aneurisma, marca-passo, eletrodos neuroestimuladores, né? Que ficam eletrodos até intracranianos ou no espaço epidural. Poxa, pela proximidade aqui de material metálico com estruturas nobres, né? A gente tende a imaginar que isso aqui seria contraindicação absoluta, certo? E isso era contraindicação absoluta há anos atrás, mas com a evolução tecnológica, a indústria, né, que fabrica esse material falou assim, poxa, a ressonância está cada dia mais presente, a gente tem que desenvolver implantes ou clipes, marca-passos, neuroestimuladores que possam entrar na ressonância, né? Então, os implantes mais novos, né, desses aqui, eles são condicionais, eles podem entrar na ressonância respeitando algumas condições. Então, a gente obrigatoriamente tem que conhecer qual material que foi colocado, qual modelo, e pesquisar no manual do fabricante quais são essas condições para ver se o nosso equipamento atende. É um trabalho realmente difícil, minucioso, mas que é imperativo a gente fazer para não contraindicar todos os pacientes. Se não tem essa informação, não pode entrar. Tem que ter a certeza que esse material é permitido, tá bom? Então, uma grande fonte aqui que nos ajuda bastante é esse site, o mrsafety.com. Você vê que ele tem lá 4.844 testes, né? Então, materiais que eles testaram e falam se pode ou não pode entrar na ressonância. Então, é muita coisa, é impossível a gente guardar isso, a gente vai ter que pesquisar caso a caso mesmo. Então, aqui, por exemplo, aqui eu coloquei marca-passo. Olha lá, tem um marca-passo aqui da Boston que ele é condicional. Então, ele indica que quando você clica aqui, ele indica procure o manual do marca-passo para ver quais são as condições. E outras marcas, uma outra marca, por exemplo, ele fala que não pode fazer. Então, isso aqui já ajuda e nos dá uma direção como prosseguir, tá? E tem situações que a gente tem que ficar extremamente atento, né? Por exemplo, o caso da literatura aqui, paciente de 30 anos vem para fazer uma ressonância de joelho, está usando uma calça de nylon, uma calça que usa para correr. Poxa, uma calça de nylon normal, não tem zíper, não tem nada. Pôs na ressonância, resultado, queimou a paciente, ó, queimadura aqui, grau 2, né, na pele, na coxa da paciente. Assim, poxa, mas por que uma calça de nylon vai queimar a paciente? Ela tinha fios, né, fios extremamente finos, metálicos, na sua composição. E esses fios
esquentaram e queimaram a paciente. Então você vê como que a situação acaba sendo extremamente cuidadosa, tem que seguir uma rotina mesmo, né? Não pode bobear, tem que seguir o passo a passo. Por isso que todos os pacientes têm que trocar de roupa, tirar a roupa que eles vieram, colocar o avental do hospital e aí vai, tá bom? Isso aqui é muito interessante, ó, no congresso ano passado, pegou 10 anos de... O FDA fez isso, né? Pegou 10 anos de eventos reportados na ressonância. E olha qual foi a principal causa de eventos adversos, ó. Foram eventos térmicos, foram queimaduras, tá? Por situações semelhantes a isso aqui, tá? Ou por materiais implantados no paciente, ou por material externo ao paciente, tá bom? Então, para você ver como que os eventos térmicos são muito frequentes e que tem que ser, e são evitáveis, né? Outros mecânicos aqui se refere a quedas que o paciente tiveram ali ao entrar na ressonância, ao ficar posicionado, ao se movimentar lá dentro. E aqui os eventos projétil são aqueles eventos quando o material é grudado aqui na ressonância, como eu mostrei anteriormente. Esse talvez foi um dos casos mais graves aqui descritos, né? Você vê que faz uns 10 anos, um pouco mais, de um bebezinho, acho que tinha uns 5, 6 meses. Ele perdeu o braço, teve que amputar por uma queimadura gravíssima, né? Decorrente de isso aqui era um eletrodo era só o que prendia, que era um oxímetro. Então esse oxímetro estava preso aqui no punho do paciente, no pulso, né? E não tirou esse eletrodo. Esse eletrodo tem fio aqui na sua composição e perdeu o braço do bebezinho. Então você vê que é uma judiação, algo evitável, né? Uma tragédia mesmo. E temos ainda uma outra situação, né? Por exemplo, esse paciente que veio para fazer uma ressonância de crânio, não tinha nenhum material ali que pudesse, né, que era contraindicado para fazer ressonância. Uma lesão aqui, aparentemente no pedúnculo cerebelar médio, talvez uma outra aqui. Cortes mais para cima, também alterações na imagem, na alta convexidade. No pós-contraste parece uma estrutura vascular aqui, ó, tá? E isso tudo, na verdade, não representa lesão nenhuma, tá? Isso tudo aqui são artefatos. Esse paciente, ele tem material ortodôntico, né? Aparelho ortodôntico metálico, e esse aparelho está dando artefatos aqui muito mais nítido, né? Na imagem. Então, isso a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes pequenos fragmentos, pequenos materiais, às vezes até mesmo desconhecidos do paciente ou até conhecidos, mas se nós não fizermos uma triagem, uma investigação bem feita, vai simular lesão, né? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui pode ser confundido com uma anomalia vascular, uma MAVE com certeza, né? Certo? Tá? Então, segurança metálica, que nós revisando, nós falamos sobre o campo magnético extremamente potente da ressonância, sobre os acidentes, certo? Tipo projétil, as queimaduras, tá? E como que nós prevenimos isso através de um questionário minucioso, né? Uma inspeção cuidadosa do paciente, não deixar passar nada. E também temos que estar atentos para artefatos decorrentes de material metálico que mimetiza lesões, certo? Então essa aqui era a parte do material metálico. Eu queria abrir aqui para perguntas, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar.